Tem coisa grande vindo à tona, meu povo. Um discurso que ninguém esperava jogou luz sobre o lado mais sujo da política nacional. Nomes poderosos, governadores influentes e um empresário que pode ser a chave de um esquema bilionário de corrupção. Tudo isso exposto em rede nacional. E o silêncio dos envolvidos só aumenta o mistério. Será que vem bomba por aí? Você precisa ver o que o deputado Rogério Correia revelou. É de arrepiar. Aqui é o BS News, a voz de Beto Santana, o canal que fala o que os outros calam. Bora para o que interessa. Senhor Cavalcante, Fernando Cavalcante, eu queria me retratar a Operação Santorum primeiro. Como o senhor disse que não vai se dispor a responder, eu vou colocar como indagações, se ao final o senhor quiser também responder alguma coisa ou esclarecer, fique à vontade. Mas no caso da Operação Santorum, o que consta é que houve uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo e que, naquela época, denunciou a atuação de uma organização criminosa. O senhor ficou em São Paulo de 2012 a 2017. E nessa organização criminosa estavam fazendo superfaturamento de equipamentos médico-hospitalares na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, em São Paulo, com recursos que vinham de emendas parlamentares, que o dano ao erário foi de 6.648.000 na época. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, porque a denúncia que foi feita em relação ao senhor nessa Operação Santorum, repito, do Ministério Público Federal de São Paulo, é que o operador era o deputado estadual Adilson Rossi, naquela ocasião do PTB, e que o senhor ele ficava com 10% e o senhor com 2,5% da emenda negociada, e que isso está em segredo de justiça, mas o senhor não quis participar da oitiva virtual com a Promotoria de Justiça naquela época. Então, paira sobre o senhor esta denúncia de negociação de emendas parlamentares da área de saúde da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. O senhor, portanto, está sendo ainda investigado nesse processo de 2012 a 2017. Eu pedia que passasse o primeiro slide que eu solicitei, que é exatamente um filme de agora, que é esse, o senhor já deve conhecer, e muitos aqui conhecem, mas é bom também que o povo brasileiro saiba o que aconteceu nesse período. Pode passar. Vocês vão ver aí a Ferrari passando. São os carros do senhor agora, carros bastante caros, né, que vão sendo exibidos aí. E o senhor tinha ficado até 2017 em São Paulo. Então isso agora já é um acúmulo de riqueza extraordinário de uma empresa do senhor, com 23 carros de luxo, como foi descrito e perguntado aí pelo relator. Mas eu aproveito para também dizer que neste ano que o senhor veio para Brasília, e já em 2018, imagina, o senhor saiu de São Paulo em 2017 com denúncias. Pode passar no filme que a gente vai ver no luxo que está aí. Foi acumulado em pouco tempo, né? Ele saiu de 2017 de São Paulo com a denúncia grave, recebia um salário e na denúncia do senhor negociava emendas parlamentares. Saiu de lá, veio para Brasília. Em 2018, 2019, o senhor já tinha FC Negócios e Investimentos. Essa FC Negócios e Investimentos, ela justificou movimentações na conta de 119 milhões. Se eu saio em 2017 de lá, vem para cá e 119 milhões em crédito. E débito em 118 milhões no ano, já nessa FC Negócio e Investimento, junto com quem? Com o Nelson Williams. Então é impressionante como é que pode movimentar 119 milhões e depois liberar 118. Eu não sei se isso é agiotagem, o que é que o senhor fazia, que 119 milhões entrou para o senhor e o Nelson Williams, 118 saiu num ano. Depois dele vir de São Paulo, vamos dizer, na Piraíba, né? Porque saiu de lá com um processo já muito perigoso nas costas. Eu pediria para colocar, então, o outro slide agora, que aí eu quero ver com o senhor as ligações políticas. O senhor tem o luxo, que foi só se acumulando. E, neste caso aí, veja bem, o senhor lá com o Nelson Williams, isso é um helicóptero, né? Pode passando. É só para ver o luxo, lá, os carros, pode passar. Aí o senhor já está bem me acompanhado, né? Até mesmo o governador de São Paulo já entrou na julgada, está lá o senhor Nelson Williams. Pode passar. O Tarcísio, não é lá o Tarcísio.
está recebido lá. E esse aí é o Fusca, viu, o relator? Esse é o Fusca. R$80 mil, né? Um brindezinho para o governador Ibanez. Bem, veja bem, eu quero dizer que eu não entendo por que o Careca e o Camisote estão presos e o Nelson Williams e o senhor não estão presos. Eu às vezes fico perguntando por quê. Porque ele se mistura tudo. Quando você vai olhar os rifes, tem também negociação do senhor junto com o Camisote, tem negociação com o Nelson Williams. Os rifes se misturam ali. Nós não vamos ver o rife do senhor. Então, para mim, é uma organização, eu não diria criminosa, porque isso está sendo investigado, mas uma organização que atua junto no escritório, que movimenta milhões, e os dois estão soltos, o senhor e o Nelson Williams. Eu acho que são relações políticas, e ali nós vimos que são relações políticas mais permanentes do que o senhor próprio pode colocar. E eu peço para passar, então, o próximo. Esse vídeo vai mostrar essas relações que o senhor tinha, que eram relações... Pode passar. São relações lá na festa do LID. Hoje, aí tem vários políticos que se aproximam, o senhor vai fazer um pronunciamento. Essa semana. Agradecendo a todos. 40 anos, ela é um dado, uma marca especial, em se tratando desse último evento que nós tivemos aqui hoje. Nós temos 2 governadores com uma bagagem, com condições de ser o presidente da República da nossa nação. E eu fico muito feliz de ter minha casa como palco para receber pessoas como o governador Ibanez e como o governador Ratinho. Tenho certeza que se nós, brasileiros, nos empenharmos, nós, empresários, nos empenharmos, hoje nós sacramentamos aqui o nosso próximo presidente da República. O presidente da República é o Ibanez, mas ele ficou assim meio indeciso, porque tinha um Ratinho também, então tinha um Ratinho no Paraná e o Ibanez, ele ficou na dúvida, mas foi mais no Ibanez ali. Mas são as relações políticas que ele vai se alimentando delas. E passa o último, então, em relação às doações de campanha. O relator gostou de falar que tinha doação para o PT, mas ele não explicou quem era a Maria Vitória. A Maria Vitória recebeu R$200 mil e o pai dela é o Ricardo Barros. O senhor disse que, a pedido dele, o senhor investiu na campanha dela, a única fora de São Paulo, por R$200 mil. Aí eu queria entrar realmente nas articulações políticas que são feitas. GEAP, quem estava lá inicialmente era o Camisote e o Nelson Williams. Eles ficaram lá no GEAP. Do GEAP, eles saíram e fundaram a Ambec. Aí é que eles começaram a se enriquecer. Em 2021, Oliveira, pumba, deu para eles o certificado para fazer a exploração do dinheiro dos velhinhos. Foi aí que Camisote e também Nelson Williams deram uma alavancagem. Tem até pessoas dizendo que ali eles passaram a doar para dízimo. Vocês vão ver o filme desse, Dízimos, e o dízimo, então, alavancou a vida deles de tal maneira que eles passaram a crescer na vida, em nome de Deus, e mais recursos dava e mais dízimo dava. Mas foi tudo a partir da Ambec. E olha que da Ambec, eles saíram de lá, aliás não saíram, continuaram na Ambec, mas tinham muita relação, deputado Pimenta, com a Covaxin. Lembra da Precisa Medicamentos? Da CPI da Saúde? O deputado Randolfo lembra bem disso. E quem estava lá? Camisote. Não é possível que o senhor Fernando Cavalcante não viu nada disso, toda essa relação que ele tem com o Camisote, essa relação que tem com o Nelson Williams, essa relação que tem também com o Ricardo Barros. E lembrem que Ricardo Barros, eu passei aqui um filme da vez passada e não foi à toa, é porque o Ricardo Barros estava envolvido já com Sudamérica, que é aquela empresa, é aquela seguradora que já o PROCON, em 2019, tinha denunciado ao ministro da Justiça, que a gente não pode falar o nome, mas hoje pode, que não está aqui, que era o Sérgio Moro, que não fez nada e não levou a Polícia Federal. Então você vai fazendo as ligações políticas e vai vendo a ligação GEAP, Ambec, Covaxin, Camisote, Fernando Cavalcante, Careca. E ele não conhece o Careca. O Careca é um mistério. Ninguém conhece o Careca. Nem o filho do Careca. E os dois vão me contar uma lorota, que o filho do Careca tirou foto com a Ferrari vermelha, que pertence ao Cavalcante, por um acaso. Ele na rua, em Brasília, viu aquele carro bonito e tirou uma foto. Foi isso que o Careca nos falou e hoje fala também o Fernando Cavalcante. Então, pessoal, olha a mistura política que vai acontecendo nisso e a gente entende, presidente, porque que uns ainda estão soltos e não deveriam estar. Mas os aposentados, esses sim, tiveram um prejuízo enorme e apenas agora estão sendo ressarcidos. Obrigado. E aí, meu povo, o que vocês acharam dessa bomba?
Deixa a tua opinião nos comentários. Compartilha esse vídeo para geral saber o que tá rolando e já mete o dedo no like.